Vamos começar agora mais uma aula de análise combinatória. O tema de hoje é combinação simples. Nesse primeiro exemplo, a gente vai calcular qual é a chance de ganhar na Mega Sena com apenas um jogo simples. Para quem não conhece, para quem nunca jogou, a Mega Sena a gente dispõe de um total de 60 números. E a gente tem que escolher 6, o nosso jogo, o jogo simples no caso, a gente escolhe 6 números. Se no caso, no dia do sorteio, os 6 números que a gente jogou for sorteado, a gente ganha, né? Bom, então o que a gente tem que ver primeiramente é quantos jogos de 6 é possível formar com 60 números. Quantas sequências de 6? Poderia ser, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se a gente trocar um número apenas, por exemplo, se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5 e 7, já é uma sequência diferente. Desse tipo de análise, a gente pode ver o quantos de sequências a gente tem. São muitas sequências, né? E é isso que a gente tem que contar para a gente calcular qual que é a chance de ganhar na Mega Sena. Na aula passada, a gente estudou sobre os agrupamentos ordenados, que é o arranjo. E, de certa forma, isso daqui é um tipo de agrupamento, porque eu tenho 60 números no total e eu vou escolher 6. Então, vamos calcular um arranjo de 60 para escolher 6. E já é um início para a gente poder calcular quantas são essas sequências, né, de 6 números. Só lembrando como é que a gente faz isso, né? Eu vou escolher 6 números, então eu vou colocar 6 espaços. Aí eu vou começar do total, que é 60, e vou diminuindo. Então, 60, 59, 58, 57, 56, 55. Isso tudo está sendo multiplicado. Isso vai dar um total de 36.45.979.200. É um número muito grande, né? Daí dá pra gente começar a ver que a chance de ganhar na Mega Sena é muito pequena. Só que a gente tem um erro nessa contagem. O que acontece? Quando eu estou fazendo um arranjo, o arranjo é um agrupamento em que a ordem importa. Então, por exemplo, se eu escolher a sequência 20, 19, 2, 3, 4 e 7. É uma sequência que seria possível dentro de todas as sequências, né? Mas se eu escolho essa sequência, eu também, nesse arranjo, eu estou contando a sequência 2, 3, 4, 20, 19 e 7. No caso aqui, eu só troquei alguns elementos de lugar. E a gente não quer contar essa sequência, porque no caso do jogo da loteria, essa sequência ela não é diferente. Então, a gente vê que essa contagem aqui, esses 36 bilhões de possibilidades, elas estão contando umas sequências a mais, porque cada sequência escolhida, ela está contando todas as permutações dela. Mas as permutações a gente sabe calcular. Cada sequência contada, eu contei também as permutações dela. Então, é só a gente pegar esse total aqui e eu vou dividir pela permutação de 6 elementos, porque é o que eu estou contando a mais. Relembrando, a permutação de 6 elementos é 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Então, o total, a gente vai pegar esses 36 bilhões de combinações e vou dividir por 720, que eu vou ter no total 50 milhões e 63.860 possibilidades. Esse é o total de jogos que eu posso ter.
Então, a chance de eu ganhar na Mega Sena é uma chance em 50.063.860. Então, a chance de ganhar na Mega Sena com um jogo só é bem pequena. Bom, nesse primeiro exemplo, agora a gente vai ver o que é combinação simples de fato, né? Como é que é a fórmula, porque a gente não precisa todas as vezes pensar no arranjo, a gente tem uma fórmula própria. Então, a combinação, eu tenho um total de elementos e eu vou selecionar P elementos, N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P. E essa fórmula dá para a gente entender bem sobre o que a gente fez no exemplo anterior. Porque N sobre N menos P fatorial, isso é um arranjo de N para escolher P. Só que aqui eu estou dividindo esse arranjo por P fatorial, que é a quantidade de permutações destes P elementos que eu escolhi. Então, tá aí a nossa fórmula da combinação. A gente tem 3 tipos de notação, que eu acho que vocês deveriam saber. Essa é mais utilizada para combinação simples. Em segundo lugar, a gente tem essa fórmula, que a gente chama esse número de número binomial. E também tem essa notação, que o total vem embaixo e a quantidade de elementos escolhidos em cima. Porém, esse tipo de notação aqui, ele é muito pouco utilizado hoje em dia. No Enem, a gente tem mais esse, e quando a gente está trabalhando com o número binomial, a gente utiliza essa notação. Nós vamos ver agora alguns exemplos de como que a gente utiliza essa fórmula, né? Aqui eu tenho uma combinação, um total de 9 elementos, e eu vou escolher 3. Então, como que a gente faz, né? Em cima, vamos montar uma fração aqui em cima, eu vou pegar o total e vou colocar um fatorial nele, então é 9 fatorial. Agora, aqui embaixo, eu já posso pegar esse 3 e colocar ele aqui também. E o outro número que vai aparecer aqui, eu vou fazer 9 menos 3, que é 6. Esse tipo de conta a gente já sabe fazer, a gente vai desenvolver o 9 até o que está mais próximo. Aí, se a gente se pergunta, o 9 está mais próximo do 6 ou do 3? Claro que o 9 está mais próximo do 6, então eu vou desenvolver o 9 até chegar no 6. Então, seria 9, 8, 7, 6 fatorial. E paro. Sobre. O 3 fatorial, eu não tenho um 3 fatorial aqui em cima para poder cortar, então tem que desenvolver ele. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E esse 6 fatorial eu vou só repetir porque eu tenho como cortar ele aqui com esse de cima. Já vou fazer esse corte. Agora, para facilitar, a gente vai olhar cada um desses números aqui de baixo para procurar um múltiplo aqui em cima para ver se dá para dividir por ele. Por exemplo, 3. Aí eu olho, tem algum desses números, 9, 8 ou 7, que dá para dividir por 3? Sim, tem, no caso 9, né? 9 dividido por 3 é 3. E a gente já faz esse cancelamento. Agora o 2. Eu olho se tem algum número aqui em cima, pode ser o 3, o 8 ou o 7, se dá para dividir por 2. Eu tenho o 8. O 8 dividido por 2 é 4. E, por fim, esse 1 aqui é elemento neutro, a gente já pode riscar ele. Agora, é só a gente multiplicar os números que restaram, né? O 3, o 4 e o 7. No caso, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7 dá 84. Próximo exemplo, eu tenho a combinação, o meu total é 10 e eu vou escolher 2 elementos, quer dizer, quantos grupos de 2 eu posso formar tendo no total de 10 elementos? Então, como é que a gente calcula isso? Eu vou colocar a barra da fração, em cima eu vou colocar o total, que no caso é 10, 10 fatorial. Já pego esse 2 aqui e coloco ele aqui embaixo. E o outro número eu coloco 10 menos 2, que é 8. Aí, para continuar, eu vou desenvolver o 10 até chegar no 8. Então, 10, 9, 8. E paro, né?
Agora, 2 fatorial, a gente já pode calcular o resultado dele, né? 2 fatorial é 2. E 8 fatorial, eu vou só repetir porque eu quero cortar com esse de cima. Já vou fazer esse cancelamento. Agora, eu olho um desses números aqui em cima, se dá para dividir por 2. No caso, a gente pode dividir 10 por 2, que dá 5. Então, nosso resultado é só multiplicar os números que restaram. No caso, 5 vezes 9, 45. Bom, por hoje é só. Nas próximas aulas, a gente vai ver mais exemplos, mais aplicações de combinação simples. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários.